Olá meninas, tudo bom? Hoje é segunda-feira, 8 de novembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso 63 dias da 11ª caminhada de oração. Estamos falando de descanso, libertação e juízo. O tema do dia é escravos na terra prometida. O texto-chave está em Neemias, capítulo 9, no versículo 31 ao 37. Irmãs, que gratidão, que honra poder estar aqui mais uma semana, a última semana da caminhada. Faltando apenas 7 dias para a gente concluir essa grande jornada de 70 dias, onde nós escavamos a nossa autenticidade, onde a gente entrou por caminhos que Deus quis nos mostrar grandes coisas, e eu estou muito feliz. Eu desejo que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana cheia da graça de Deus, né? Uma semana de investimento, uma semana de plantar grandes coisas e também colher, tá bom? Vamos lá. Nós falamos, né, irmãs, das maravilhas da terra, os 7 frutos, e foi maravilhoso. A gente adentrou para um caminho entendendo algumas coisas proféticas, entendendo que esses frutos também nos abençoam fisicamente, espiritualmente. E eu tenho um método de ensino que eu, às vezes, vou de trás para frente, né? Eu não sigo a ordem, eu inverto. Então, depois eu ter mostrado e feito vocês desejarem o fruto, né? Feito vocês abrir os olhos e dizer, eu quero isso para minha vida. Agora eu venho com o preço que a gente tem que pagar para ter os frutos. Porque não é de graça, né, irmãs? São frutos preciosos do nosso Pai. Então, nós começamos a desejar esses frutos, mas para ter os frutos é necessário a gente tomar posse da terra prometida. É necessário a gente conquistar essa terra. E o mais importante do que conquistar a terra é se manter em obediência ao Senhor. Então, vamos ler, antes de ler Neemias, vamos ler lá no Deuteronômio capítulo 8, no versículo 6 a 11, que foi o versículo-chave, o texto-chave dos frutos. Vamos ler lá. Vamos ler aqui. Deuteronômio capítulo 8, no versículo 6 ao 11. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares no seu caminho e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus vai fazer você entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fonte de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vide, figueira, romeira, oliveira, azeite e mel. Terra que você vai comer o pão sem escassez e nada vai te faltar. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e se fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que ele te deu. Porém, guarda de não esquecer do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então, irmãs, há um preço a ser pago nessa terra que Deus tem para nós. Eu já fiz um devocional com esse mesmo tema, eu gosto desse tema, escravos na terra prometida. Eu gosto que a gente medite nesse tema em alguns momentos da nossa vida, se possível, quase sempre, né? A gente tem que olhar para a nossa vida, observar algumas áreas da nossa vida e nos perguntar: será se eu estou vivendo como filho, como dono, como herdeiro dessa promessa, dessa terra, ou eu estou vivendo como escravo na terra prometida? Isso é muito fácil de se tornar escravo dentro de uma terra prometida, irmãs. Às vezes a gente acha que não, né? Pode ser que diga, não, quem vai tornar escravo numa terra prometida? Mas é muito fácil. A gente começa a perder o foco, a gente começa a esquecer das promessas, a gente começa a viver ou às vezes gastar os bens do Senhor dissolutamente, como foi o filho pródigo, né? Ele virou escravo na sua própria herança, governando a sua própria herança, ele perdeu tudo, virou escravo. Então isso é muito fácil de acontecer em várias áreas da nossa vida. Então aqui está dizendo algo muito importante: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos, para temer. E está dizendo no final, não te esqueça de não cumprir os mandamentos.
A obediência é que nos conduz à terra prometida. A obediência, ela nos mantém nessa terra. A obediência, ela nos leva a ir mais fundo e a usufruir melhor daquilo que Deus deu para a gente. Vamos aqui então sobre o texto que eu disse, Neemias capítulo 9. Neemias 9, 33, fala assim, vamos ler para vocês verem. A história de Neemias, o povo foi levado cativo, a cidade de Jerusalém estava destruída, arruinada, porque todas as vezes, irmãs, que nós não tomarmos posse, não se posicionarmos, não entender que somos herdeiro da terra, que somos o dono da terra, e essa terra, eu quero que você pense em áreas da sua vida. Na área da sua saúde, da sua alimentação, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, nas suas emoções, na sua mente. Isso são terras prometidas. Na sua alma, no seu espírito, todas as casas que nós falamos, todas as áreas, né? Isso são terras que nós temos que conquistar. A terra do nosso coração, a terra da nossa alma, da nossa mente, das nossas emoções. Quantas pessoas estão escravos dentro da sua mente? Passa ali o dia perturbado, angustiado, oprimido dentro da sua mente, dentro da terra prometida que deveria ser uma mente fértil, uma mente que estaria ouvindo ao Senhor, uma mente que estaria produzindo, e a pessoa passa escravo do medo, escravo da angústia, escravo da escassez. A terra que deveria estar dando muitos frutos está escassa, não tem mais nada, como foi ali, se vocês tiverem interesse de ler Neemias, vocês vão entender essa história que o povo estava passando dificuldade mesmo, até fome, tudo destruído, os muros, estava um caos. E Neemias se levanta, ele começa a ajudar o povo a reconstruir, e é desse texto que eu tiro essa frase, somos escravos, estamos sendo escravos na terra prometida. Então vamos ler aqui para a gente entender. Vamos ler 31, a partir do versículo 31, do capítulo 9 de Neemias. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso, temível, que guarda a aliança e a misericórdia e não menospreza toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, ao nosso sacerdote, aos profetas, aos nossos pais e a todo o povo, desde o dia do rei da Síria até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvido aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Pois eles no seu reino, na sua muita abundância de bens que lhe deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Foi aqui que eu tirei esse tema. Aqui está dizendo que depois da desobediência, eles se tornaram servos na terra que era para comer dos frutos, né? Nós já sabemos que frutos são esses, os frutos da terra. Vamos para o 37. Vamos de novo. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós. Por causa do nosso pecado, e segundo a tua vontade, domina sobre o nosso corpo, nosso gado, e estamos em grande angústia. Olha que texto forte para a gente começar uma semana, para a gente entender como estamos na terra prometida. Você entendeu que a terra é sua, que a terra mana leite e mel, que a terra tem 7 frutos maravilhosos. Como tem sido, irmãs? Muitos de nós temos sido escravos na terra prometida. Eu não quero ser escrava na terra da promessa. Não quero ser escrava das minhas emoções, escrava da minha mente, escrava da minha carne, escrava da minha alma.
escrava do meu cotidiano, escrava dos meus medos, do meu passado. Eu quero ser livre, eu sou livre. E eu quero que todas nós sejamos livres, que nós venhamos começar semanas livres, entendendo eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro da promessa, eu sou dono da terra. Eu vou manejar bem aquilo que Deus me deu, eu vou administrar bem, eu vou aprender o que fazer com esses frutos, porque esses frutos, irmãs, eles não são só para a gente colher e comer na nossa mesa só. Israel, ele precisou se desenvolver, ele precisou aprender a lidar com aquilo ali, ele precisou investir na agricultura, na irrigação, na exportação. Se você procurar na internet e digitar, você vai ver que Israel, ele é um dos países que mais desenvolveu na irrigação, porque ali é uma terra deserta. É uma terra deserta, ela emana leite e mel, mas ela é uma terra que aos olhos naturais você fala, meu Deus, como vai sair muita coisa daqui? Você vai passando assim de ônibus, né, do ônibus do turismo, ou andando, você vai vendo que é uma terra seca, mas Deus é maravilhoso para transformar desertos em mananciais. E ele disse isso lá em Deuteronômio, eu vou te levar para uma terra de fontes de água. O povo tinha vivido no deserto, irmãs, eles viveram 400 anos escravos no Egito, 40 anos peregrinando no deserto, até encontrar a terra, até se posicionar, até desejar. E agora Deus dava a ele uma terra para que ele tivesse descanso. É como a gente que às vezes não teve uma casa própria e Deus nos dá. É como a gente que às vezes não teve um trabalho mais estável e Deus nos dá. Às vezes não tivemos ainda um casamento e Deus nos dá. Às vezes você queria ter filho e Deus te dá. Porém, se você não souber administrar isso, se nós não soubermos administrar isso, aquilo ali não vai muito para frente. Vai ficar no mesmo. E eu ouvi uma frase de uma das enfermeiras, uma é africana, veio da África, está aqui nos Estados Unidos só tem 2 anos, está muito recente aqui ainda, está aprendendo muito. E a outra é da Jamaica, mas está aqui desde criança. Essa da África, ela estava contando, né, que o sonho dela, que a família dela tem fazenda na África, que o sonho dela é voltar. Assim que ela ficar aqui uns poucos anos, ela quer em poucos anos, ela acha que em poucos anos vai conseguir o que ela deseja, ela quer voltar e investir na fazenda que ela tem. E aí ela falou disso, ela falou, olha a frase que ela falou, que interessante. Ela falou assim, Deus nos dá a terra. Porque eu falei, que legal que vocês têm fazenda lá, que você tem fazenda. Ela falou, Deus nos dá a terra, mas nós não sabemos como administrar. Porque eu perguntei para ela assim, olha, eu amo a África, eu tenho um desejo de ir na África, mas eu disse assim, me responde uma coisa, por que a África é tão difícil? Quantos missionários vão para a África? Quantas pessoas investem na África? Quantas ofertas são mandadas para a África? E a África continua na miséria. Não toda a África, né, irmãs? Porque tem a parte da África que tem dinheiro. Mas eu estou dizendo aquela parte que a gente conhece. E ela disse isso, ela falou assim, é porque Deus nos dá a terra, mas nós não sabemos como administrar. E essa frase, eu já tinha esse devocional do Escravos na Terra, e eu falei, essa frase tem que entrar nesse devocional. E na vida da gente é assim, Deus nos dá, mas nós não sabemos administrar. Por isso que a gente precisa aprender, estudar e aprender na palavra e aprender a ter sabedoria para todas as coisas. Os estudos do Frutos, irmã, foi muito bom, mas ainda foi raso. Eu não vasculhei todas as coisas. Eu não disse, por exemplo, todos os benefícios de todas as frutas. Então, nós temos muito que aprender, muito. A gente tem que estar com esse espírito pronto, né? Eu quero administrar a terra que Deus colocou diante de mim. E essa terra é tudo que Deus tem nos dado. E ela disse isso, que ela quer voltar, ela falou, eu preciso investir em irrigação, porque a terra lá é seca também. E ela estava falando que muitos chegam lá, eu brinquei com ela assim, que ela disse que é barato uma fazenda lá. E eu brinquei e disse assim, nossa, então eu vou comprar uma fazenda lá na África, porque tá barato. E ela disse, as pessoas fazem isso.
As pessoas que têm entendimento, que sabem administrar, elas vão para lá. Elas fazem e elas vivem melhor do que a gente que é de lá. Então, irmãs, assim está sendo a vida de muitas de nós. Às vezes o casamento que era uma promessa, que era para você desfrutar, viver em paz, está virando fardo. Os filhos que era promessa, é só reclamação e trabalho, né? A terra que era para nós deleitarmos, apreciarmos, a gente está correndo atrás do vento. O Pai nos chama a viver na terra prometida, mas o inimigo fica nos distraindo, só com as guerras, com as dificuldades e nos rouba de desfrutar. Quando você vê que Moisés enviou os 12 espias, 10 veio falando da dificuldade. A gente é muito preguiçoso, tem hora, irmãs, a gente é muito acomodado, a gente não se levanta, a gente quer fazer tudo do mesmo jeito e Deus é um Deus de novidade, de vida. Só porque eu tive uma semana corrida, uma semana cansativa, eu já não posso entrar nessa semana pensando que vai ser da mesma forma, pensando, vou fazer tudo do mesmo jeito. Não, esse é um novo dia, um novo tempo. Você vê que uma frase que Deus colocou no meu coração sobre aquela história da multiplicação do azeite, né, da viúva do azeite ali, que ela não tinha nada, né? O profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Ela disse, sua serva não tem nada além de uma botija de azeite. E ele diz, traz essa botija, pega os vasos, ele fez aquela multiplicação. E ele fala algo para ela fala, pronto, tá tudo feito. Multiplicou o azeite, eu tô cheio de azeite em casa. E agora? O que eu faço? Né? E aí ele disse, agora você vai, vende tudo, paga suas dívidas e vai viver bem, tu e teus filhos. E eu ouvi uma pregadora uma vez que pregou sobre isso e ela disse essa frase que falou muito no meu coração. Vai, vende, né? Aprende a administrar e vive com o que sobrou e vive bem. E Deus já estava falando comigo sobre isso, sobre de viver bem. E esse viver bem não quer dizer necessariamente viver como o mundo diz que a gente tem que viver, que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer, mas é você ser grato pelo que você tem, você ser obediente à palavra e você desfrutar. O escravo, irmãs, ele come às pressas, ele come de qualquer jeito, ele come o que tem, às vezes nem come, né? Mas Deus, ele nos preparou uma mesa de banquete na presença dos nossos inimigos, com aqueles frutos maravilhosos, que cada fruto daquele representa aquilo que nós dissemos ontem, né? O simbolismo, e não só aquilo, muito mais coisa que eu deixei de colocar, muito mais coisa que eu deixei de enfocar, porque o tempo é curto. E na terra prometida, nós vamos ter que vencer, nós vamos ter que conquistar essa terra. Essa terra tem gigante, essa terra tem que ser despoçada, temos que tirar ali aquelas pessoas, aqueles inimigos, né? Os inimigo da preguiça, na sua mente, por exemplo. Vamos supor que sua terra prometida é a sua mente. E aí você tem preguiça de pensar, tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, tem preguiça de... não, já tá assim, deixa. Tem preguiça de botar sua mente para agir. Mas eu não guardo as coisas, minha memória é ruim, não sei o quê. Irmãs, existem técnicas. Quanto mais você for fazendo, pouco a pouco, essa mente ela vai se alinhar. Ela tem que se alinhar. Deus criou sua mente para ser uma mente incrível, sensacional. Então, a gente vai tendo que despoçar esses inimigos. Ei, preguiça, você não nasceu para ficar aí, não. Vai saindo da minha mente, né? Pessimismo, tudo que não provém do Senhor, tudo aquilo que está roubando. Aquele pessimismo, como chegou os 10 espias, ele falou, a terra é muito boa, os frutos são bons, mas tem gigante, vai dar um trabalho. E a gente tem que romper, a gente não pode aceitar isso dentro da nossa mente. Na terra prometida não é só vencer guerra. A terra prometida, quando você vence a guerra, você está treinando o seu espírito.
é ser um vencedor nas coisas pequenas, é saber quem você é subir mais um degrau pouco a pouco. Mas duas coisas importantíssimas para a gente conseguir conquistar essa terra, vamos ler em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Porque quem conquistou a terra foi Josué, né? Moisés deu toda a direção, atravessou o mar, fez os milagres ali, conduziu o povo, mas quem entrou nessa terra, quem foi treinado para liderar o povo, para entrar na terra, foi Josué. Vamos ver o que aconteceu aqui. Capítulo 1, versículo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para que teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Olha que tremendo. Então essa é a palavra que Deus deu para Josué. E eu amo essa parte aqui eu tenho usado profeticamente na minha vida há alguns anos também, que fala: aonde puser a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. E no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenha dado como eu prometi. Irmãs, nós precisamos pisar no lugar que a gente quer. Você quer tirar a carteira, é o seu sonho, vá, pise numa autoescola e pergunte. Às vezes você não tem dinheiro, às vezes não é o momento, mas vai até lá dizendo: Senhor, tua palavra disse, aonde eu pisar a planta do meu pé, o Senhor vai me dar por herança. E eu piso aqui nessa autoescola, simbolizando a minha prontidão em entrar nessa terra. E você pergunta: eu tenho vontade de aprender inglês. Vá a uma escola. Pise naquela escola. Tem vontade de entrar numa faculdade? Vá, pergunte. Tem vontade de ler inglês? Pegue um livro e comece. Tem vontade de aprender sobre finanças? Começa a pedir o Senhor direção e Ele vai trazendo diante de você e você vai pisando naquele lugar. Se você não pisar, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Não pensa que vai chegar um homem da autoescola, bater no seu portão e dizer: minha senhora, eu vim aqui porque eu acho que a senhora precisa aprender a dirigir, eu estou disposto a te ensinar e vamos começar. Isso não vai acontecer, irmã. Só se for um milagre dos milagres, mas isso não acontece. Então, essa palavra que Deus disse para Josué: todo lugar que pisar. Por quê? Porque a terra é grande, a terra é vasta. Você não pode ficar só num território. Quantas pessoas, acho que o lugar mais propício para ser ensinado sobre escravidão na Terra Prometida, pelo menos na minha opinião, ou o que eu conheço, é os Estados Unidos. Quantas pessoas vêm para cá com sonhos, como essa africana, tá aqui 2 anos, né, tá trabalhando, ela ganha muito bem pelo ano que ela tá aqui, por 2 anos, porque o trabalho dela é muito difícil, mas é um trabalho que está pagando bem. Ela teve a sorte de Deus, porque ela é cristã, ela teve a sorte de Deus abrir as portas para ela de uma forma muito sobrenatural, porque pelo que eu sei, né, é o pouco conhecimento dela, então ela está fazendo um trabalho de autoconhecimento que ela deveria ter e ganhando muito bem. Então, assim, ela já começou muito bem. E ela tem esse sonho de voltar para a terra dela e investir. Porém, a distração dessa terra aqui é forte, irmã.
A distração dessa terra aqui não é brincadeira. Quando você vê, você está trabalhando, jogando dinheiro fora, abençoando todo mundo no Brasil, e é lógico que a gente tem que abençoar a nossa família, mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas te escravizam e você tá que soca dinheiro, tá que manda dinheiro, tá que ajuda um, tá que ajuda o outro, e você aqui sofrendo, né? Enfrenta frio, enfrenta neve, mas as lacunas na alma, a falta, as coisas... Eu não estou dizendo que não tem que ajudar a família, tá, irmã? Estou dizendo que às vezes 90% é uma maneira que o inimigo usa de te escravizar, te botar só para trabalhar e você só fazendo coisa para os outros ao invés de olhar realmente o que Deus quer. Outra coisa, por aqui ter uma facilidade, a gente poder ter facilidade de ter as coisas, a pessoa acha que só porque ela trabalhou, só porque ela tem, ela pode ir lá e comprar o que ela quiser. E pode, porém, vai atrasando seus sonhos, vai atrasando o seu propósito. Ou outra coisa que hoje não tem muito tanto isso, as pessoas que chegou, graças a Deus, eu acredito que Deus abriu caminho para ajudar muitos dos novatos que chegaram, mas muitas coisas, aquela mente de escravo, aquela mente de imigrante, né? Eu não posso usufruir, eu só tenho que trabalhar, eu só vim aqui para juntar, eu só vim aqui para pegar o que tem nessa terra. E não é assim. Deus te colocou aqui para conquistar. Deus te colocou aqui para você... Não importa se você vai crescer, ser grande, não é isso. Mas é ser o melhor naquilo que você está fazendo. Você é uma babá, seja melhor. Você é uma house clean, seja melhor. Você é housekeeper, seja melhor. Você trabalha em alguma loja, seja melhor. Você tem a sua profissão aqui, conseguiu exercer a sua profissão aqui. Glória a Deus, avança. Não só aqui, irmã, mas nos outros países. O que nós estamos fazendo nos outros países? Nós não fomos para outras nações para arrancar o ouro de lá e ir embora, não. Nós fomos lá para abençoar. Nós fomos lá para mostrar que existe um Deus, né, que cuida de nós, que cuida daquela terra, que ama aquela terra. Mas o que Deus disse para Josué? Josué, ser forte e corajoso. Por isso nós precisamos nos erguer na força do Senhor todas as manhãs. Não começa a segunda-feira arrastando, não, irmã. Pode estar cansada, pode estar com preguiça, pode estar com sono, mas começa falando, eu vou ser forte e corajosa. Porque se começar arrastando, não vou fazer alimentação saudável hoje, não. Deixa para semana que vem. Não vou ler nada essa semana também, não. Estou muito cansada. Aí, irmã, quando você vê, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, tá lá do mesmo jeito. Então, ser forte e corajoso. Nós precisamos nos fortalecer todos os dias. Fortalecer aonde? Na palavra. Aqui Deus diz para Josué, é na palavra, não cesse de falar do livro da lei, de meditar nele, de falar dele, porque assim é que vai prosperar o seu caminho e é assim que você vai ser bem-sucedido. Então, irmã, temos que ler a palavra. Temos que aprender, temos que obedecer. O mais importante de tudo é obedecer. Não adianta nada ler, conhecer, fazer seminário, conhecer de trás para frente, de frente para trás. Se não obedecer, não adianta nada. Não adianta nada. E precisamos não perder a promessa de vista. Porque aqui quando Deus diz para Josué, onde você botar a planta do seu pé, eu vou te dar. Porque a terra era grande, tem muita coisa para conquistar. Tanto é que depois que eles entram aqui na terra prometida, Caleb, amigo de Josué, fala, Josué, me dá aquela parte lá, já tem 40 anos que nós entramos aqui na terra prometida. 40 anos ele não tinha ainda conquistado aquilo que ele precisava. Então tem muita coisa para a gente conquistar, irmãs, muita coisa. E se você, uma coisa que eu quero falar aqui, cheguei numa certa idade, não conquistei as coisas que eu precisava. Então reveja seus projetos. Não fica também correndo atrás de sonho que era para ter vivido lá em 1980. Em 1980 eu tinha vontade de ter uma bicicleta. Nós estamos no ano 2020, irmã, você acredita que até hoje não tem aquela bicicleta? Oh, meu Deus, e aquela bicicleta? Irmã, forget about, né? Como diz o inglês aqui, esquece isso, parte para uma BMW, minha amiga, esquece essa bicicleta. Que agora, às vezes, a pessoa já está idosa, já não tem jeito mais de andar de bicicleta e está correndo atrás de uma bicicleta. Nós temos que aprender a deixar os sonhos que não foram. Não deu certo, não era para aquela época, não movi, vamos para frente, bola para frente, né?
Às vezes, os sonhos mudam, a gente precisa se aceitar, irmãs. A gente precisa se aceitar, a gente precisa entender que, como eu disse para vocês, até poucos dias, até poucos anos, eu era uma mulher na minha cabeça da cidade. Eu queria ver o burburinho. Eu queria um apartamento no centro de Belo Horizonte, com aquela buzinaiada na minha cabeça, né? Se possível, viver no centro de Nova York. Mas mudou, e louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus que a gente vai amadurecendo. Então, se não teve naquela época, não vá querer ficar, porque senão é uma distração você ficar querendo viver coisas lá do passado. Lá do passado. Por exemplo, às vezes a pessoa quer ter um comércio. Não, meu sonho é ter um comércio. E Deus quer te dar uma coisa mais leve, que você vai prosperar mais, que você vai descansar mais. Mas eu quero um comércio, eu quero trabalhar no comércio. Você tem que se render à vontade, a render a sua vontade ao Senhor. O que Deus quer para você, tá bom? Vamos ler para terminar aqui Salmos 81, no versículo 6 a 16. Nós lemos esses salmos e é um salmo que eu amo. E eu quero terminar com ele o devocional de hoje. Vou começar 81, versículo 6. Eu livrei os seus ombros do peso e as suas mãos foram livres do cesto. Clamaste na angústia e te livrei, do recôndito do trovão eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Ó Israel, se me escutaste. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste antes Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca que eu vou encher. Mas o meu povo não me quis escutar. Não quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim eu deixei andar na teimosia do seu coração e seguindo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto ia abater os inimigos, eu deitaria mão contra os seus adversários e os que aborrecem ao Senhor, lhe submeteria, e isto duraria para sempre, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor está pronto, irmãs, a transformar a nossa vida. Não é fácil, mas Ele está pronto. Desde que nós venhamos a obedecer, a ouvir a voz dEle, a seguir a palavra dEle. Em nome de Jesus, irmãs, que vocês sejam mais que vitoriosas. Eu não sou grandes coisas não, irmã, não cheguei além, não. Mas eu estou indo devagarzinho. Eu estou chegando muito mais além do que meus pais foram, do que os meus antepassados foram. E eu quero que a minha filha chegue muito mais além. Então, quando nós estamos conquistando a terra, irmãs, não é só para nós, para os nossos filhos. Se você não conquistar uma mente saudável, uma mente em paz, uma mente controlada pelo Espírito Santo, como vai ser o seu filho? Como vai ser os jovens que estão diante de você? Como vai ser as crianças que Deus coloca diante de você? Se você não conquista uma emoção, uma terra, na sua terra emocional, né? Uma terra livre do medo, livre da ansiedade, livre da angústia, como vai ser com os nossos jovens, irmãs? Olhe para sua filha, se você tem filha, mulher, se você tem filho, olhe para eles e pense, eu quero que esse filho seja um homem de Deus, quero que ele seja forte, eu quero que ele seja corajoso, eu quero que ele conquiste, eu quero que essa minha filha seja emocionalmente madura, eu quero que ela tenha discernimento de discernir aquilo que é bom, aquilo que não é, eu quero que ela tenha olhos de águia para saber quem é o cara que presta, o cara que não presta. Mas se nós não fazemos isso para nós mesmos, irmã, se nós não crescemos, se nós não rompemos, como é que a gente vai direcionar o outro? Então, a terra prometida, ela era conquistada para os filhos, não é só para nós. Ah, aprendi inglês. Não, irmã, tá bom. Mas e seu filho? Ah, mas meu filho nasceu aqui, ele sabe falar inglês. Uai, mas você pode ir além. Você pode ir além. Se você ensinar ele além, ele pode aprender o inglês, o francês, o espanhol, e ele vai além. Os nossos filhos, irmãs, eles precisam ver essa garra na gente, essa confidência. E tudo com leveza, não precisa ser desbravando o mundo, como diz a palavra aqui, em vão, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Não adianta levantar cedo, dormir tarde, porque você vai comer pão de dores. Não precisa disso. Se você obedecer
A terra já está ali, pronta a dar os frutos para que a gente coma. Basta obedecer, basta seguir o que Deus tem para a gente, o que Deus quer para a gente. Basta se posicionar, como Josué fez. O chamado de Josué era: conduz esse povo a conquistar. E foi o que Josué fez. Então essa é a palavra de hoje. Que vocês tenham uma semana de vitória. Não se conforme com o bom. Queira o melhor. Não tem nada bom que não pode ficar melhor, irmã. Não tem nada bom. Ah, meu casamento é maravilhoso. Ih, pode ficar melhor ainda. Ah, os meus filhos é uma benção. Pode ficar melhor ainda. A minha casa está impecável. Pode ficar melhor ainda. Né? E se está tudo muito bom, vamos ensinar o próximo, então. Vamos ajudar, né? Vamos fazer aquilo que Deus quer. Essa é a palavra do dia, que nós tenhamos uma semana de vitória. Eu estou com uma grande expectativa para esses últimos devocionais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu vou orar. Pai, graças te dou porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Tua palavra é uma espada de 2 gumes e ela penetra no mais profundo do nosso espírito, dividindo a alma do espírito e o corpo, colocando tudo no seu devido lugar e fazendo um grande trabalhar na nossa vida. Eu quero te agradecer porque estamos na reta final. A ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Mas eu vou deixar uma canção que é nova, alguém já tinha me mandado e eu já tinha determinado que ia colocar na nossa caminhada de oração. E como confirmação, ela foi a canção do Congresso de Jovens da minha igreja ontem, que foi maravilhoso, maravilhoso. E eu queria falar uma coisinha. Quando terminou o congresso, quando estava terminando a última canção que foi cantada, eu já falei dessa canção aqui na caminhada, quem conhece, é a canção que marcou a minha juventude, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Eu tinha 12 anos num grupo de jovem, quando eu senti a presença do Espírito Santo a primeira vez, e ali eu entendi, não tem como eu correr. Não tem como eu correr desse Deus maravilhoso. E eu nem quero correr também, mas eu entendi que não adiantava, que eu tinha que ter uma juventude já marcada pelo Espírito Santo, mesmo que eu vivi coisas no mundo, mesmo que eu curti, entre aspas, a minha juventude, mas eu sabia que eu era separada. E ao ouvir aquela canção ontem, numa conferência de jovens, onde a minha filha estava lá na frente recebendo uma oração, foi absolutamente um mimo do Senhor. Foi Deus me mostrando, olha, você viveu e agora está me entregando os frutos. Então foi muito lindo, foi sensacional e eu fiquei muito feliz. Um beijo, irmãs, fiquem com Deus.